Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Graças a Deus. Final de semana cheio da presença de Deus, comunhão com os irmãos, domingo, né? Como a gente gosta de estar, né? Em comunhão, família, igreja, sempre muito bom. Vamos lá, hoje é o último dia então da semana 19, a gente vai ler mais alguns salmos hoje. Davi está salmodiando, né? Liberando aí tantas profecias através dos salmos, tantas palavras, tantas declarações proféticas, né? Sobre o Senhor, sobre o que ele iria passar, sobre a sua volta. Salmos é um livro extremamente completo em profecias e palavras proféticas. A respeito de Jesus, a respeito do tempo do fim, a respeito das nações, a respeito de Israel, a respeito de nós como adotados, né? Tantas coisas que o Senhor falou aqui. Hoje, então, a gente vai ler Salmos 89, 96, 100, 101, 105 e 132. Então, nós vamos começar com o Salmo 89. Vamos abrir aqui. Salmo de número 89, diz assim: Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste: fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem entre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar. Quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro dos mares. Com teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Tu criaste o norte e o sul, o Tabor e o Hermon. Cantam de alegria pelo teu amor. O teu braço é poderoso. A tua mão é forte, exaltada é tua mão direita. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar, exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão. Pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo, ó Santo de Israel, tu és o nosso Rei. Vamos virar aqui. Numa visão falaste um dia, e aos teus fiéis disseste: cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com meu óleo sagrado. A minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, sua mão direita até os rios. Ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. Mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade, e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol.
Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Mas tu rejeitaste, recusaste-o e te enfureceste com o teu ungido. Revogaste a aliança com o teu servo e desonraste a sua coroa, lançando-o ao chão. Derrubaste todos os seus muros e reduziste as ruínas das suas fortalezas. Todos os que passam o saqueiam, tornam-se objeto de zombaria para os seus vizinhos. Tu exaltaste a mão direita dos seus adversários e encheste de alegria todos os seus inimigos. Tiraste o fio da sua espada e não o apoiaste na batalha. Deste fim ao seu esplendor e atiraste ao chão o seu trono. Encurtaste os dias da sua juventude, com um manto de vergonha o cobriste. Até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é passageira a minha vida. Terás criado em vão todos os homens? Que homem pode viver e não ver a morte ou livrar-se do poder da sepultura? Ó Senhor, onde está o teu antigo amor, que com fidelidade juraste a Davi? Lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tenho que suportar de todos os povos, das zombarias dos teus inimigos, Senhor, com que afrontam a cada passo o teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Salmo 89, ele é um salmo cheio de pausas, né? Cheio de paradas, e que a gente deve quase que separá-lo em blocos para que você vá entendendo o que o salmista está escrevendo. Ele vai falando de processos, de acontecimentos do que Deus está fazendo. Em alguns momentos ele exalta o Senhor, no outro ele mostra o quanto ele está afligido. Depois ele busca a fidelidade de Deus através das promessas, e assim ele vai se derramando. Esse poema, a minha Bíblia diz que é de Etã, né? Então um israelita, né? Não é o salmista Davi quem está escrevendo, mas alguém que está criando um poema falando sobre os acontecimentos que ele está vendo, que ele está presenciando ali no meio do seu povo. Salmo 96 diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Temam diante dele todos os habitantes da terra. Tremam, né? Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. O salmista está chamando, né, Israel a cantar um novo cântico, a dar a Deus o devido louvor que ele merece, a entregar ofertas diante do Senhor porque ele é digno, a render realmente as suas vidas diante do Senhor, porque somente ele é rei sobre toda a terra. Salmo de número 100 diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as
gerações. Então o salmista está aclamando, né, pedindo ao povo que levantam realmente louvores, adoração ao único que é digno de ser adorado. Salmo 101. Davi escreve esse salmo. Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo as ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Davi está dizendo que tanto no reino dele, quanto no reino que o Senhor trará sobre a terra no futuro, somente os íntegros, somente os justos, somente aqueles que buscarem a fidelidade, a lealdade ao Senhor é que estarão reinando com ele. E da mesma maneira, Davi entendia dentro do seu reino. Ele queria retidão, ele queria lealdade, ele queria fidelidade, ele queria que as pessoas se rendessem a Deus em obediência. Esse era o desejo de Davi na sua vida pessoal e também como rei. Salmo 105. Maravilhoso esse salmo. Vamos lá. Salmo 105 diz assim: Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome e divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinham escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou a água deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou e enxames de mosca e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra, e consumiram tudo o que a lavoura produziu.
Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codornizes e saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da sua santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia. Gente, eu amo esses textos que retratam os acontecimentos até aqui. E tanto os profetas quanto o salmista, que no caso está fazendo, quanto os pais da igreja, né, os primeiros apóstolos, o primeiro mártir que foi... como é que é o nome dele, gente? Esqueci agora. O primeiro homem que morreu ali, apedrejado, Estevão, né? Todos eles, Pedro, na sua primeira pregação, todos eles relatam os acontecimentos, principalmente do Êxodo, com uma força, porque aquilo remonta, traz à luz o que Deus estava fazendo como uma sombra, e agora nós temos a exatidão dessa sombra, que é a nossa libertação, que é tudo aquilo que Deus está preparando também para o seu povo hoje, né? Então, ler um salmo como esse é ler um grande resumo do que Deus fez ali com a saída de Israel do Egito, com aquilo que o Senhor já fez entre os povos em favor de Israel. É poderoso demais. 132. Vou mandar lá. 132. É o nosso último salmo de hoje. Salmo 132 diz assim: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efratá, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor. Vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono, se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos teus testemunhos que eu lhes ensino. Também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-lo a sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Salmo 132 é um salmo de peregrinação, né? Eles provavelmente estavam passando por algum momento bem difícil e eles lembram, né, o juramento que o Senhor fez a Davi, o juramento que o Senhor fez aos seus filhos, o juramento que ele fez a Abraão, como Deus já tinha feito promessas, como o Senhor escolheu Sião, como o Senhor escolheu aquele lugar para sua habitação. É sempre relembrando as promessas de Deus para que isso se torne esperança naquele que prometeu e é fiel para cumprir. Então essa tem que ser a nossa maneira de viver também, né? Olhando para a palavra e orando e lembrando ao Senhor de tantas e tantas promessas que Ele já fez, que Ele está cumprindo e que Ele vai terminar de cumprir até a consumação dos séculos. Esse é o papel do cristão, né? Olhar para a palavra, ver o que Deus tem falado, que vai fazer e que está fazendo. E então lembrar o Senhor em oração, lembrar o Senhor em cânticos, lembrar o Senhor em clamor. E o Senhor vai fazer aquilo que Ele prometeu.
Amém, meus queridos? Deus abençoe. Ótimo domingo para vocês. Que o Senhor possa continuar ministrando aos nossos corações. Se você tiver um tempo aí, para mesmo para meditar nesse salmo, para estar com o Senhor um tempo a mais nesse domingo. Com certeza o Senhor tem muito para ministrar ao nosso coração através da palavra, tá bom? Deus abençoe. Ótimo domingo para vocês. Amanhã, segunda-feira, a gente começa a semana 20 e a gente volta lá para 2 Samuel, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.